Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Como devemos nos posicionar diante da impiedade dos últimos tempos. Eu quero ler um texto que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. Eu quero ler dos versículos 10 até o 17. Está escrito assim: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amados, esse texto da segunda carta de Paulo para Timóteo, nesse capítulo 3, especificamente, Paulo fala claramente de como seria os últimos tempos e a impiedade dos últimos tempos. Nos versículos anteriores, que nós não lemos aqui, mas dos versículos 1 ao 9, Paulo faz uma relação, ele inicia esse capítulo 3 dizendo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Tem outras versões que dizem tempos difíceis, outras ainda diz tempos trabalhosos. Exatamente é o tempo em que nós estamos vivendo. Tempos difíceis, trabalhosos de se viver, porque ele fala, o apóstolo Paulo dá uma relação de como seria a característica das pessoas. E aí ele vem dizendo assim que os homens seriam egoístas, olha quanta coisa, amados, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E aí o que mais chama atenção é exatamente os versículos 4 e 5, o final do 4 que diz que eles seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, no versículo 5, mas negando o seu poder. Ou seja, está falando de pessoas que se diriam cristãs, vivem uma vida, eles têm formato de algo que é piedoso, ou seja, de algo que é fiel a Deus. Tem a forma de cristão, mas de fato não é cristão. Eles estão o que? Enganados e enganando a muitos. E essas são as características das pessoas dos últimos tempos, da impiedade dos últimos tempos. Mas o que mais me deixa perplexa nessas escrituras é saber que não está falando do mundo, mas está falando do ambiente da comunidade cristã. Pessoas que se dizem cristãs, que declaram a sua fé em Cristo, mas que são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus.
Porque quem está lá no mundo não é amigo de Deus mesmo, porque a Bíblia já fala, são inimigos de Deus. Por quê? Porque não estão reconciliados com Deus, porque não depositam a sua fé em Cristo Jesus. Mas essa palavra aqui de 2 Timóteo capítulo 3, amados, está falando de pessoas que estão no meio da igreja, no meio da comunidade cristã. Por isso que tem sido tão difícil viver como cristão nesses últimos tempos. Porque antigamente a igreja, de fato, tinha muitos problemas, sim, a igreja primitiva já tinha problemas. Nós vemos quando o apóstolo Paulo escreve para Corinto, Corinto foi uma igreja que teve muitos problemas, muitas carnalidades, mas de repente ele escreve a segunda carta e diz assim: olha, foi bom eu ter escrito a primeira carta a vocês, sendo duro, severo com vocês, por quê? Porque isso gerou arrependimento. Vocês se arrependeram do pecado de vocês. Ou seja, mesmo sendo uma igreja que tinha muitos problemas, assim como todas as igrejas têm problemas, mas eles se voltavam a Deus, eles se arrependiam, eles tinham um coração que, quando era exortado, se voltava para o Senhor. Aqui, Paulo está descrevendo um grupo de pessoas que eles não aceitam a correção, eles não aceitam a exortação, eles são irreconciliáveis. Irreconciliáveis. Eles são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, mas eles têm uma aparência de piedade. Eles parecem que são fiéis a Deus, mas não são. Eles negam o poder de Deus, eles negam o poder de Deus para transformar, eles negam o poder de Deus que cura, eles negam o poder de Deus que nos capacita a viver de forma justa, santa e reta. Ou seja, são pessoas que vivem para si mesmas, pessoas que estão completamente enganadas, amados, no meio da comunidade cristã. Qual é o conselho de Deus para nós? No meio de tudo isso, por isso que o devocional de hoje é: como devemos nos posicionar diante da impiedade dos últimos tempos? A recomendação de Deus é a mesma recomendação que o apóstolo Paulo deu para Timóteo. Qual foi? Diante de tudo isso, convivendo com essas pessoas, ele disse assim: afaste-se desses também. Ou seja, evite essas pessoas. Fuja dessas pessoas. Não se aliancie com essas pessoas. Afaste-se mesmo. Evite mesmo. E tenha um posicionamento diferente. Olha o que a Bíblia fala no versículo 10 que nós lemos. Mas você, é Paulo falando para Timóteo, mas você, Timóteo, tem seguido de perto. Ou seja, ele primeiro pede para que Timóteo o quê? Se afastasse daquelas pessoas que tinham aparência de piedade, mas na verdade não tinham piedade nenhuma. Daquelas pessoas que eram mais amantes dos prazeres do que amigas de Deus. O apóstolo Paulo diz: afaste-se desses, fuja, evite essas pessoas. E daí o apóstolo Paulo vem e declara: você, Timóteo, tem seguido de perto algumas coisas. E é isso que é o conselho de Deus para mim e para você, amados. Nós precisamos fugir, evitar todo tipo de ensinamento contrário que vem de pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. Que vem de pessoas que têm um formato que parecem serem fiéis a Deus, mas são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. São pessoas que a Bíblia diz no versículo 8 que elas resistem à verdade porque a mente delas é depravada, ou seja, eles têm uma mente corrompida. E daí a Bíblia fala que eles são reprovados na fé, ou seja, são pessoas que dizem que têm fé, mas eles são reprovados na fé. Eles não são aprovados. Por quê? Porque eles resistem à verdade, eles insistem em viver do seu jeito. Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, ingratos, ímpios, irreconciliáveis, caluniadores, traidores, precipitados, sem domínio próprio. Eles insistem em viver assim. E o Senhor, a recomendação de Deus, assim como foi a recomendação de Paulo para Timóteo, é para nós hoje. Você tem seguido de perto, então eu e você precisamos seguir de perto o quê? O verdadeiro ensino.
a verdadeira conduta, ou seja, o verdadeiro procedimento, a forma de proceder santa, justa, reta, pura, que vem de Cristo Jesus. Precisamos seguir o propósito do Evangelho, o verdadeiro propósito, que é viver. O que é o verdadeiro propósito? É viver em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. É abandonar a vida da carne e viver a vida no Espírito e pelo Espírito. É isso que nós precisamos seguir de perto. Precisamos seguir de perto a verdadeira fé. A verdadeira fé sempre nos leva para Cristo Jesus. A verdadeira fé sempre nos conduz para uma vida que revela a vida de Cristo. Nós vimos isso no devocional de ontem. A fé sem obras está morta. Por quê? Porque a verdadeira fé sempre nos impulsionará, nos levará para revelar e manifestar a vida de Cristo, as obras de Cristo Jesus. É isso que nós precisamos seguir de perto. A Bíblia também fala que devemos seguir de perto a paciência, ou seja, devemos suportar os sofrimentos. Devemos seguir de perto o amor, o verdadeiro amor, o amor que cura, o amor que transforma, o amor que liberta, o amor que se entrega. Devemos seguir de perto a perseverança, que é uma vida estável e constante no Senhor, independente de qualquer circunstância. Vamos enfrentar sofrimentos e perseguições, sim. Se nós seguirmos de perto a vida do verdadeiro evangelho, nós vamos sofrer perseguições e sofrimentos. Veja o que a Bíblia fala ali no versículo 12, que todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, eles serão perseguidos. Amados, não é simplesmente a perseguição física. Nós aqui não vivemos uma perseguição física. Algumas pessoas sofrem. Nós não, nós sofremos um tipo de perseguição que vem através da calúnia, da ofensa, de mentiras, de todo tipo de manipulação, maledicência. Nós muitas vezes, por vivermos o verdadeiro evangelho, nos tornamos motivo de escárnio, de zombaria. A perseguição que vem sobre nós muitas vezes é em forma de infidelidade, crueldade, traição e muitas vezes de pessoas de perto, muitas vezes de pessoas da própria família. Esse é o tipo de perseguição que nós enfrentamos, de sofrimentos que nós enfrentamos, e a Bíblia já nos diz, já nos deixa bem claro que se nós decidirmos seguir de perto o ensino do verdadeiro evangelho, nós seremos perseguidos. Não tem como fugir disso. Nós enfrentaremos sofrimento, sim. Nós enfrentaremos todo tipo de perseguição, sim. Mas o nosso posicionamento é o quê? É permanecer fiel no Senhor e sabendo que as Escrituras Sagradas, elas são capazes de nos tornar sábios para levarmos a vida da salvação, para enfrentarmos os sofrimentos e as perseguições. Ou seja, é uma vida de comunhão com Deus, comunhão com a sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é inspirada por Ele e é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir, para que eu e você estejamos sempre aptos e plenamente preparados para a vida cristã, para a boa obra que o Senhor nos chamou para realizar, para viver de fato a vida de Cristo. Amados, nos posicionar nesses últimos tempos é saber que muitas vezes nós vamos levar uma vida solitária. Por que solitária? Porque a maioria das pessoas dentro da igreja, amados, é triste falar isso, mas é o que a Bíblia nos diz. É dentro da igreja. Por quê? Porque eles têm aparência de piedade. Eles parecem que são fiéis a Deus. Só que eles são o quê? Reprovados na fé. Ou seja, eles dizem que têm fé, mas eles são reprovados na sua fé. Porque a sua fé é uma fé corrompida, é uma fé depravada, é uma fé prostituída. Por quê? Porque não está na suficiência de Cristo Jesus. É uma fé que as pessoas têm utilizado para alimentar a carne, para alimentar os seus próprios desejos, para alimentar os seus próprios prazeres.
E a Bíblia diz que nós devemos nos afastar dessas pessoas. Então, muitas vezes, amados, na nossa caminhada cristã, nós vamos levar uma vida mais solitária. E isso não é contra a palavra. Tem algumas pessoas que acham que quando nós nos posicionamos assim, você não está amando, você não está se entregando. Não, amados, nós vimos sobre o amor, nós falamos essa semana, o devocional sobre o amor é prático. E fica bem claro que nós devemos demonstrar o nosso amor. Agora a palavra deixa bem claro sobre esse nosso relacionamento com quem? Com os irmãos, com aqueles que de fato, assim como nós, desejam viver o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque a Bíblia chama esses que insistem em viver na carne, pela carne, a Bíblia chama de perversos e impostores. No versículo 13 diz que esses perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas veja aqui, na visão do mundo, eles têm sucesso. Por quê? Porque eles estão enganando e sendo enganados, ou seja, parece que eles estão frutificando, mas na verdade eles não estão frutificando em Deus e para Deus. Eles estão vivendo a vida egoísta deles, mais amante dos prazeres do que amigos de Deus, e muitas vezes têm conseguido seguidores. Por quê? Porque o próprio Paulo escreveu para Timóteo falando claramente que nos últimos tempos, ali no capítulo 4 dessa mesma carta, nos últimos tempos as pessoas se recusariam a dar ouvidos à verdade, elas sentiriam coceira nos ouvidos, elas não suportariam essa doutrina e juntariam mestres para si mesmos. É exatamente o que a gente tem visto, amados. É o que nós temos visto nos nossos dias. Por isso que tem muitas pessoas que parece que elas têm sucesso, porque elas têm muitos seguidores, elas têm igrejas que estão lotadas, mas elas estão o quê? Enganando e sendo enganadas. A Bíblia os chama de perversos e impostores. A Bíblia diz que eles irão de mal a pior. Por quê? Porque esse crescimento deles infla o ego deles e faz eles acharem que eles estão certos. Mas lá no grande dia, esses são aqueles que ouvirão do Senhor: eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz e aconteci em seu nome. E o Senhor falará para eles: não vos conheço, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, muitos e muitos estão enganados, e eles estão enganando muitas pessoas, e tem muitos, por quê? Porque não suportam ouvir essa doutrina, estão seguindo esses que transformam a graça de Deus em libertinagem, que vivem da sua própria maneira, que estabeleceram o seu reino aqui nessa terra e querem o sucesso dessa terra e querem a recompensa dessa terra. Essas pessoas, amados, a Bíblia diz que nós devemos nos afastar delas. Por isso que muitas vezes eu mencionei a nossa caminhada será solitária. Muitas vezes não teremos muitos amigos, pouquíssimos, que de fato querem viver o verdadeiro evangelho. Amados, eu e você, nós precisamos ter coragem e ter ousadia para viver assim, para nos posicionar. Por quê? Porque vem todo um tipo de discurso, né? Tem vindo todo um tipo de discurso. As pessoas não amam mais umas às outras. Por quê? Porque elas têm tido o conceito de amor. O amor para elas é se dobrar a todo tipo de manipulação que as pessoas querem fazer umas com as outras. Quando nós nos posicionamos, vou dar alguns exemplos aqui, amados, para ficar mais prático. Por exemplo, tem aquelas pessoas que elas se aproximam de nós só para fofocar, só para falar mal dos outros. Eu não dou corda para esse tipo de pessoa, não. Não fica conversando muito tempo comigo, eu me posiciono e eu não fico dando meu ouvido para ser ouvido de fofoca, de calúnia. Quer conversar comigo sobre a palavra, quer se abrir comigo? Às vezes tem pessoas que vêm: olha, eu confio em você, Catiane, você é uma pessoa que eu vejo que é firmada no Senhor, eu quero me abrir mesmo, preciso desabafar, preciso de um conselho. Amém, estou sempre à disposição.
Mas se alguém vir até mim para caluniar, para fofocar, para falar mal do outro sem intenção nenhuma, aquelas pessoas que só querem falar mal dos outros mesmo, às vezes vem assim com um jeitinho de falar manso, bonito, eu não dou ouvido, eu me posiciono, eu digo, não, eu não vou ficar aqui. Meu ouvido não vai ficar aqui servindo para despejo de fofoca, de mentira, de maledicência. Não, não vou ficar mesmo. E me posiciono. Amados, tem pessoas que não gostam disso. Ah, mas você prega a palavra, você ensina a palavra, por que você age assim? Né? Tem pessoas que acham que isso é até ser ríspida. Nossa, isso é ser ríspida. Não, eu falo com amor, eu coloco os limites com amor, mas não, eu não vou ficar dando ouvidos para maledicência e fofoca. Não vou, eu me recuso a isso. E é o que a Bíblia nos ensina a fazer. Então, vem muitas vezes, amados, esse tipo, pessoas que vêm para bajular. Sabe quando você percebe que a pessoa, ela só quer bajulação porque ela quer alguma coisa, ela quer tirar alguma coisa de você? Ela tem segundas intenções, que não são intenções divinas, mas são intenções maléficas. Eu corto mesmo, eu me afasto mesmo, não tenho problema com isso, amados. Às vezes pode parecer, né, se uma pessoa assim tenta se aproximar de mim e não consegue, talvez ela vai sair me caluniando por aí, dizendo um monte de coisa a meu respeito. Não tô nem aí, eu entendo que essa é a perseguição que eu vou sofrer. Por me posicionar na recomendação de Deus, por me posicionar em viver o verdadeiro evangelho. Amados, que eu e você, nós tenhamos a ousadia e a coragem de nos posicionarmos mesmo. De enfrentarmos o que for preciso enfrentar. Sabe, muitas e muitas vezes tem pessoas que por medo elas não se posicionam. Porque elas têm medo, têm receio, não querem ser desaprovadas, reprovadas pelas outras pessoas. Ah, amados, nós não buscamos a aprovação de homens, nós buscamos a aprovação de Deus. E a Bíblia já nos ensina que nos últimos tempos a impiedade seria tão grande no meio da igreja, amados, que nós teríamos que ter muito discernimento e muita sabedoria para viver na comunidade cristã. Precisamos ter discernimento e sabedoria. Por isso que eu sempre encorajo os irmãos, não faça parceria com qualquer um. Não se aliancie com qualquer pessoa. Busque de Deus, tenha discernimento, tenha sabedoria. Não é porque a pessoa diz que é cristã que ela é apta para você se associar com ela. Quando eu falo se associar, amados, é no intuito de fazer uma amizade profunda, de abrir o seu coração, às vezes até mesmo em negócios. Não saia por aí fazendo negócio. Ah, mas ele é crente. Ele é nosso irmão em Cristo. Amados, nós temos vivido tempos difíceis. Os últimos tempos, a Bíblia fala que são o quê? Terríveis. Os últimos tempos sobrevirão tempos e dias terríveis, trabalhosos de se viver. Por que são trabalhosos? Porque as pessoas que se dizem cristãs seriam terríveis, cruéis. E aí nós precisamos da sabedoria e do discernimento de Deus. Precisamos nos posicionar e precisamos ter coragem para nos posicionar. Estava meditando, pensando sobre essa palavra aqui, pensando na parábola das 10 virgens. Quando nós lemos lá a parábola, 5 delas eram prudentes e 5 eram imprudentes, eram tolas. As 5 que eram prudentes tinham azeite. As 5 que eram prudentes levaram vasilha com azeite, porque a espera poderia demorar, a espera poderia ser longa. E elas tinham com o que encher as suas lamparinas para não perder a luz. Agora, as tolas foram, não, acho que não vai ser muito longa a espera não. E não levaram azeite, daí foram pedir para as outras, ei, dá-nos do seu azeite. Amados, aquelas prudentes, elas precisaram de ousadia para falar, não, saia você e vá comprar o seu azeite. Porque se nós dermos o nosso azeite, vai faltar para nós e para vocês. Nós fomos prudentes, nós não vamos perder aquilo que nós fizemos aqui, nós nos preparamos, nós viemos preparadas. Saiam vocês e comprem o azeite de vocês. Ou seja, elas precisaram ter ousadia, amados. Precisaram ter ousadia. E quantas vezes essas pessoas aqui, que são egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes,
toda essa descrição aqui de 2 Timóteo capítulo 3, que a Bíblia chama eles de impostores, de perversos, de terem formato, aparência de piedade, mas na verdade não são piedosos, não são. Quantas e quantas vezes essas pessoas elas tentam vir e dizer assim, ei, mas você me dá aqui, elas tentam se associar com quem de fato tem a unção de Deus, tentam se associar com quem de fato está vivendo piedosamente, e aí nós precisamos ter a ousadia e a coragem de dizer não. Se você quer, você vai ter o seu relacionamento com Deus e vai buscar você aquilo que você está querendo tirar de mim. Amados, tem muitos que, por não terem essa ousadia, estão caindo, né? Estão caindo nessa manipulação. Quantas pessoas, não, mas eu vou tornar você um grande pregador, ou vou tornar você um grande cantor, eu consigo para você, eu tenho os contatos, eu tenho o network, deixa que eu tenho. Amados, o mundo cristão não é assim. O verdadeiro reino de Deus não é assim, não funciona assim. E quantas pessoas têm caído na lábia, na manipulação de pessoas que têm aparência de piedade? Por quê? Porque não tem a ousadia e o posicionamento de falar não. Eu não vou, eu vou permanecer aqui vivendo o verdadeiro evangelho. Eu não vou permitir que eu me corrompa, não vou permitir que a minha fé se corrompa, não vou permitir que a minha mente seja corrompida. Eu não vou permitir isso. Eu vou permanecer aqui, lendo as escrituras, estudando as escrituras, me relacionando com Deus, seguindo de perto o verdadeiro ensino, a verdadeira conduta, o verdadeiro propósito, a verdadeira fé, com paciência, com amor, com perseverança, ainda que eu seja perseguido, ainda que eu enfrente sofrimentos, porque eu sei que o meu Deus está comigo e Ele me ajudará a enfrentar e a passar por tudo isso. E a palavra de Deus vai me dando sabedoria e capacitação para que eu possa desenvolver a minha vida cristã. Não, eu não preciso desses atalhos. Sabe, muitos têm caído por causa dos atalhos, porque eles têm escolhido os atalhos. Não faça isso. Siga de perto tudo aquilo que é verdadeiro, que é genuíno. Amados, que eu e você nós tenhamos ousadia, e a capacitação vem do Espírito Santo, o poder vem do Espírito Santo, para que nós ousadamente nos posicionemos firmemente em Cristo Jesus diante da impiedade dos últimos tempos. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos ajuda, o Senhor é quem nos dá direção. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda, ilumina os olhos do nosso coração, nos dá discernimento, nos ajuda a sermos ousados para nos afastar, para evitarmos mesmo aqueles impostores, aqueles presunçosos, perversos, que eles estão enganados e querem enganar os outros. Nos ajuda a evitarmos essas pessoas. Nos ajuda a seguirmos de perto o verdadeiro ensino do verdadeiro evangelho, a verdadeira conduta, o verdadeiro propósito, a verdadeira fé. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a levarmos a nossa vida de fato em rendição ao Senhor, em confiança na suficiência de Cristo Jesus. Ah, Senhor, nós não queremos ser corrompidos pelo engano dos enganadores. Nós não queremos ser levados por essa torrente imoral que tem se instalado no meio da comunidade cristã. Não, Senhor, nós não aceitamos isso, nós não queremos isso. Nós vamos lutar pela verdadeira fé. Assim como Judas escreveu, guerreiem pela verdadeira fé, nós vamos guerrear em viver a verdadeira fé. Nós vamos orar pela nossa família, nós vamos ser instrumentos dentro da nossa casa, e quando aqueles dentro da nossa casa, Senhor, eles se posicionarem de uma forma corrompida, eles se posicionarem de uma forma depravada, Senhor, nos ajuda a lidar com isso, nos ajuda a termos as melhores atitudes, porque quando é com a nossa família é tão difícil, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a enfrentarmos essas situações, nos ajuda a sermos sábios, nos dá sabedoria, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, nos dá discernimento.
Pai, nós queremos viver firmados na suficiência de Cristo Jesus, na rocha genuína que é Jesus Cristo. Nós não nos deixaremos vencer pelo engano. Nós não permitiremos que a corrupção invada a nossa mente e o nosso coração. Nós permaneceremos em fé, firmes no Senhor e na suficiência da sua palavra, na suficiência de Cristo Jesus. Nos ajuda nisso, Pai. Em nome de Jesus, fortalece-nos, capacita-nos, nos dá discernimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.